militantes missionários vão avante, a serviço do reino. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, eu quero glorificar a Deus porque Ele tem sido bondoso comigo e uma vez mais me permite assumir uma tribuna para falar das suas grandezas através da sua poderosa palavra. Quero aqui externar o meu louvor a Deus pela vida do meu amigo, reverendo Adão Santos, Bispo Egmara, que uma vez mais nos recebe aqui com muita honra e com muito carinho. Para mim é sempre uma honra participar dos militantes missionários, esse grande projeto do céu que tem alcançado muitas vidas através não somente do poder da palavra de Deus, mas também através das ações sociais, do amor e da dedicação que esse ministério tem colocado para a realização desse grande projeto. Que Deus continue abençoando, reverendo, cada vez mais, que Deus continue manifestando o seu poder através da sua instrumentalidade, da sua casa, da sua família. Deus seja louvado pela vida de cada um dos amigos que estão aqui nessa noite, cada um dos pastores, missionárias, todos aqueles que têm contribuído para a grande realização desse congresso, aos que já passaram e os que ainda vão passar por esse altar sendo usado por Deus. Eu tenho certeza que são dias que o céu marcou para poder mudar a história de algumas pessoas, para poder trazer orientações espirituais para a vida de algumas pessoas. E eu creio que você que entrou por essas portas, na noite desse dia, Deus ele tem coisas grandes para realizar na sua vida. Fiquei muito feliz em chegar aqui, ver meu amigo, pastor Micaeli, sendo usado por Deus, esse grande profeta que Deus tem levantado na nossa nação. Deus continue te abençoando, meu amigo, Deus continue te honrando, Deus continue manifestando a sua glória, o seu poder, através da sua instrumentalidade. Miqueias é um amigo, Deus te abençoe. Leandro, Deus seja louvado pela vida do pastor Eduardo. Pode falar. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Ismael Ramires, que acabou de liberar uma oferta missionária agora pela internet. Que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua casa, que essa semente possa produzir o milagre que você necessita e que nunca venha lhe faltar, mas que as abundâncias do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre as suas finanças, em nome de Jesus. Quem está feliz e quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Meus irmãos, abra por gentileza a sua Bíblia comigo, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 15, nós vamos aqui fazer menção de alguns versículos para o bom entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Enquanto você acha Lucas capítulo de número 15, eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Luciana Hassan, que está em intercessão nesse momento, a nossa igreja ali na cidade de Mesquita, Ministério Kadosh, uma igreja que o Senhor tem levantado naquele lugar para fazer a diferença, um povo que tem se dedicado para poder realizar a obra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 17. Quem achou, diga bem alto: eu sou crente. Quem não achou, diga eu também sou. E quem não é, vai ser. Era para ter dado glória, mas deixa para depois. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1, versículo 2, 17, 18 e 19. Observe se alguém está sem Bíblia perto de você e dá uma carona para ele. Eu peço meu amigo aqui do teclado, por gentileza, tá bom? Segura um pouquinho. Daqui a pouco, com aquele string bem para frente, me ajuda a pregar. Prega junto comigo aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 15, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo de número 17: e caindo em si disse:
quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze de mim como um dos seus trabalhadores. Somente até aqui. Você que crê que essa palavra é poderosa para falar contigo, independente do pregador, pode se assentar, desocupa tuas mãos, aplauda e glorifica Jesus por ela. Aplauda mais forte, você está aplaudindo a palavra de Deus. Dá um pouquinho mais de peso aqui para mim, por gentileza. Tira um pouquinho do agudo, dá mais um pouquinho de grave aqui, por favor. Queridos, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Com certeza, a maioria dos irmãos que estão aqui nessa noite já ouviram muitas ministrações acerca desse texto. Talvez você, como um bom conhecedor da Bíblia, conheça esse texto aqui de cor e salteado, ou até mesmo já tenha falado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que o propósito do céu. Eu entendo que em todo o tempo que nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco, nos orientando e nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que Ele nos tem feito. No texto que nós acabamos de ler agora, nós vamos ver a vontade de Deus se cumprindo através da vida de Jesus. Nós somos sabedores que Jesus é a última oportunidade que Deus está dando para a humanidade. O propósito do envio de Jesus por Deus sempre foi resgatar aquele que estava perdido, aquele que havia quebrado a aliança com Deus através das transgressões e através dos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bem verdade que Jesus, enquanto passou por essa terra e até mesmo depois de ser levado aos céus, ele sempre operou sinais, prodígios e maravilhas. Como é bom nós vermos o Senhor operando milagres, curas e prodígios na vida daqueles que creem nele, na vida daquele que tem fé para poder receber os seus milagres. Mas é bem verdade que Jesus nunca foi enviado por Deus para poder fazer paralítico andar. Jesus nunca foi enviado por Deus para poder fazer cego andar, ou até mesmo fazer surdo ouvir. O grande propósito da vinda do Messias, da vinda de Cristo, sempre foi restaurar aquele que estava perdido. É por isso que Jesus é conhecido como a religião. Religião não tem nada a ver com catolicismo, religião não tem nada a ver com espiritismo, religião também não tem nada a ver com ser evangélico. Religião tem tudo a ver com Cristo, porque religião no latim significa religare ou religar, e Jesus é aquele que veio religar o homem que estava afastado de Deus através do pecado, de volta ao projeto de salvação, ou projeto salvífico de Deus para a humanidade. E no texto que nós lemos aqui nessa noite, principalmente, em particular no versículo de número 1, nós vamos ver esse grande propósito de Deus se cumprindo através das pregações de Cristo, através das ministrações do Senhor. O versículo de número 1 que nós lemos aqui nessa noite vai nos dizer que todos os publicanos e pecadores estavam sendo alcançados através das ministrações do Senhor. A primeira classe, ou as duas primeiras classes que nós vamos ver inseridas aqui nesse texto que nós lemos nessa noite, vão nos mostrar que de fato o projeto de Deus está se cumprindo, porque a primeira, ou as duas primeiras classes citadas aqui no versículo de número 1, são as classes dos publicanos e as classes dos pecadores que estão vindo ter com Jesus. Quem eram os publicanos, pastor Hassan? Cobradores de impostos, pessoas altamente rejeitadas,
odiadas e excluídas pela sociedade daquela época. São esses tipos de pessoas que estão agora vindo ter com Jesus. São esses tipos de pessoas que agora estão sendo alcançadas pela ministração de Cristo acerca do reino de Deus. A segunda classe inserida no versículo de número 1 é a classe dos pecadores, pessoas que haviam transgredido as leis de Deus e por conta desta transgressão estavam afastadas do propósito de Deus. Eu não sei se os irmãos aqui nessa noite já começaram a entender que as pessoas que estão vindo fazer parte das reuniões ou dos cultos que Jesus estava realizando eram pessoas totalmente excluídas pela sociedade daquela época, mas nós também já começamos a entender que o propósito de Deus está sendo cumprido, independente de qualquer tipo de rejeição humana. Cristo foi enviado, foi para justamente esses tipos de pessoas, pessoas que estavam excluídas, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Só que no versículo de número 2 que nós lemos aqui nessa noite, nós vamos ver duas classes totalmente diferenciadas da primeira classe. A primeira classe inserida no versículo de número 2 é a classe dos escribas. A segunda classe é a classe dos fariseus. Quem eram os escribas, pastor? Pessoas altamente qualificadas e letradas e conhecedora das leis do Senhor. Quem eram os fariseus, pastor? Era uma classe de pessoas que se colocavam como religiosos e até mesmo maiores ou melhores do que os pecadores, quando na realidade estavam muito longe do propósito de Deus. Essa segunda classe que nós lemos aqui nessa noite, a classe dos escribas e dos fariseus, elas vão começar a questionar Jesus e vão começar a razoar entre si dizendo: este homem diz que ele é filho de Deus, mas como pode ele, sendo filho de Deus, estar se relacionando com esse tipo de pessoas, publicanos, pessoas pecadoras, pessoas que estão longe do propósito de Deus? E é por isso que Jesus agora vai se levantar e vai liberar uma série de 3 parábolas. Na verdade, as 2 primeiras parábolas liberadas por Jesus é uma pergunta e é também um direcionamento do Senhor. O Senhor, diante do questionamento dos escribas e dos fariseus, ele vai começar a dizer o seguinte: quem é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma das suas ovelhas, ele não deixa as 99 no deserto e sai com diligência procurar a ovelha que estava perdida? E uma vez que ele recupera a ovelha que estava perdida, ele coloca ela sobre os seus ombros e volta para casa com muita alegria, e ali ele vai convidar os seus amigos, vai dar uma festa. Assim também é no reino do meu Pai, por uma alma que estava perdida e foi encontrada. Jesus vai liberar a segunda parábola. E o que é parábola, pastor? É uma forma alegórica de se transmitir um conhecimento. Ele vai dizer o seguinte: quem é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma das suas dracmas, ela não acende a luz da casa, ela não faz uma faxina na casa e começa a procurar a dracma perdida até que consiga encontrá-la? Uma vez que ela encontra a dracma perdida, ela convida as suas vizinhas, as suas amigas, e dá uma festa por essa dracma que estava perdida. E Jesus, confrontando os escribas e os fariseus, ele vai dizer o seguinte: assim também é no reino do meu Pai. A festa dos anjos por uma alma que está
estava perdida e foi encontrada. E é agora que Jesus vai liberar a terceira parábola, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Jesus vai dizer o seguinte: um homem fazendeiro tinha muitos bens e riqueza, e esse homem tinha 2 filhos. Preste atenção nisso daqui. O filho mais novo agora foi até o pai e falou para o pai: pai, me dá minha parte da minha herança. A Bíblia vai dizer que o pai vai repartir a herança entre eles, e uma vez que o filho mais novo pega a sua herança, ele agora vai embora para uma terra distante e vai perder tudo que tinha, vivendo dissolutamente. Olha para cá, eu já disse aqui nessa noite, vou repetir nessa introdução: parábola é uma forma alegórica de se transmitir um conhecimento. Parábola é uma história liberada por Jesus para trazer uma revelação espiritual através daquele que está recebendo a parábola. É por isso que esse pai aqui citado por Cristo não é um pai da terra. Esse pai aqui é o pai do céu. Esse pai citado por Cristo aqui não é um pai homem, mas esse pai citado por Cristo é um pai Deus, aquele que está no controle de todas as coisas e tem sobre a sua mão todo o poder no céu e na terra. Se esse pai aqui fosse um pai da terra, inclusive nessa época do acontecimento, a atitude dele seria totalmente diferenciada do que o que está inserido nessa parábola. Haja vista, reverendo Adão, que nós estamos falando aqui de alguém que está vivendo no costume judaico. Haja vista que nós estamos falando de alguém que vive segundo a cultura do Oriente Médio, e um filho nunca poderia ir até o pai e fazer a exigência que esse filho aqui está fazendo. Uma vez que um filho vai até o pai na cultura judaica e pede a sua herança com o pai ainda em vida, ele está querendo dizer para o pai o seguinte: aquilo que o Senhor pode me oferecer é muito mais importante do que aquilo que o Senhor representa na minha vida. O que esse filho está fazendo é uma grande afronta, e segundo a cultura judaica, esse pai tinha que ter ido agora até os anciões da tribo e prestado uma queixa contra o seu filho. Uma vez que essa queixa é prestada, esse filho vai ser condenado a apedrejamento. Mas esse pai aqui não é o pai da terra, esse pai é o pai que está acima do céu. Esse pai aqui não é pai homem, esse pai aqui é o pai Deus, aquele que cuida de todas as coisas. E como Deus, ele é misericordioso, e ele dá o livre-arbítrio com direito à consequência de quem está escolhendo o livre-arbítrio. A Bíblia vai dizer que o pai entrega na mão do filho a sua parte. Sabe o que vai acontecer? Esse filho vai pegar aquilo que lhe pertencia e vai embora da casa do pai, vai se destruir. Eu gostaria de nessa noite já começar a liberar algumas revelações aqui nesse ginásio. A primeira coisa que eu gostaria nessa noite que você entendesse é que esse filho tem todo o direito à herança do pai. Como filho, ele tem direito, mas o pai ainda está em vida, e uma vez que o pai está em vida, ele tem direito, mas ainda não é o tempo de receber aquilo que ele tem direito. É sobre isso que o Espírito Santo ministra na minha alma, sobre aquilo que eu tenho direito, sobre aquilo que você tem direito, mas também se estamos preparados para receber aquilo que nós temos direito. Não é sobre ter direito, senhores, é sobre estar preparado
preparado para poder receber aquilo que tem direito. Você não pegou, senão você tinha dado glória. O menino tem direito? Tem, mas é o tempo do menino receber? Não, porque tudo aquilo que eu recebo antes do tempo não é para o meu crescimento, mas é para minha destruição, não é para minha evolução, mas é para que eu possa retardar aquilo que Deus tem na minha vida. Já que o ginásio começou a pegar, eu vou te chamar para vir para a mensagem, ser profeta comigo nessa noite. Pega na mão desse irmão que está do teu lado para ver se ele ainda dá glória a Deus. Aí, olha dentro do olho dele e diga para ele: não está demorando não. Diga para ele: aguarda mais um pouquinho, porque na hora certa vai chegar. Eu vim lá do Rio de Janeiro profetizar aqui no Crato, e eu vim profetizar para alguém que está questionando, está indagando e está dizendo: Deus está demorando muito. Aí Deus te trouxe para essa reunião para te dizer: não está demorando nada, eu estou te preparando, eu estou te capacitando, eu estou te forjando, eu estou te dando estrutura, eu estou te fortalecendo. Para quê, raça? Para quando Deus liberar o propósito dele sobre a tua vida, o diabo não possa tocar, o diabo não possa arrancar, o diabo não possa tirar. Eu vim pregar para alguém que está sendo forjado por Deus. Está dizendo está demorando, e Deus está dizendo não está demorando não. Eu estou te preparando, eu estou te capacitando. Aguenta mais um pouco, fica firme, não desiste não. Eu sei que às vezes a fé esmorece, eu sei que às vezes dá vontade de desistir, só que enquanto você está aqui nesse culto, Deus te renova hoje, Deus te restaura hoje, Deus te fortalece hoje, Deus te dá resiliência hoje, Deus te dá fortalecimento. Aguenta mais um pouquinho aí. Aquilo que o céu tem para a tua vida não é para a tua desonra. Aquilo que o céu tem para a tua vida não é para você perder. Aquilo que o céu tem sobre a tua vida vai crescer, vai multiplicar, vai prosperar. E se o diabo pensou que ia colocar confusão na tua mente para você achar que estava demorando demais, o Espírito Santo já desceu aqui e te diz: eu estou contigo. Pega na mão desse irmão, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aperta a mão dele para ver se ele ainda dá glória a Deus aí. Olha dentro do olho dele e diga para ele: se aguenta firme aí. A promessa de Deus ainda está sobre a tua casa, aguenta firme aí. A promessa de Deus ainda está sobre a tua família, aguenta firme aí. Pastor, mas eu não estou aguentando mais, é muita tribulação. Aquele homem no mundo, aguenta firme aí. Quando mudar, ele vai ser até chato demais, e até você vai reclamar e vai dizer: por que foi tanto assim? Aguenta firme. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está dizendo para uma mãe que está aqui: aguenta firme aí. Enquanto você busca, você ora, você adora, o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar teus filhos. O Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar a tua casa. O Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar a tua família. Não está demorando não, na hora certa vai acontecer. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 3. Há um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Então, se tem um tempo determinado debaixo do céu, é porque tem um tempo no céu e tem um tempo na terra. É por isso que o tempo da terra é Cronos e o tempo do céu é Kairos. Não é o tempo da terra que manda no tempo do céu, mas é o tempo do céu que manda no tempo da terra. O tempo da terra não é maior do que o tempo do céu. O tempo do céu é maior do que o tempo da terra. E Deus nessa noite mandou eu liberar aqui nessa noite. Fica tranquilo, porque no tempo do céu você recebe. No tempo do céu as coisas vão acontecer. No tempo do céu vai ter libertação sobre a tua casa. No tempo do céu vai ter exaltação sobre a tua vida. No tempo do céu as lágrimas vão ser enxugadas. O choro pode durar uma noite inteira. Então, se é inteira, você vai ter que passar. Não vai poder abandonar. Não vai poder cortar pelo meio. Está chorando, vai chorando com fé. Está lamentando, vai lamentando com fé. Porque na hora certa o Senhor enxugará tuas lágrimas e você verá que valeu a pena tudo aquilo que você passou.
levanta a tua mão direita, a tua mão esquerda aí. Abre a boca e dá o maior glória que você já. Aperta a mão desse irmão que está do teu lado para ver se ele ainda dá glória. Ah, pastor, esse negócio é muito chato. Eu sou chato mesmo. Sacode ele para ver se ele dá glória. Olha dentro do olho dele e diga para ele: vai passando pela faculdade do tempo. Vai passando pela faculdade do tempo. Deus está te dando estrutura emocional. Deus está te dando estrutura espiritual. Deus está te dando estrutura intelectual. Você não vai precisar antecipar nada. No tempo de Deus, tudo aquilo que tiver de acontecer, vai acontecer. Eu vou falar de novo, porque teve gente aqui que não pegou. No tempo de Deus, tudo aquilo que tiver de acontecer, vai acontecer. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo já está me fazendo lembrar de uma promessa que ele vai fazer para Abraão, reverendo. E vai dizer: tu vais ser pai de uma grande nação. O Abraão é avançado de idade, a esposa Sarai é a mulher estéril. Se não aconteceu até agora, não acontece mais. Só que Deus está olhando para alguém desesperançoso e está dizendo: vai acontecer. E o que vai acontecer é coisa grande, não é pequena não, tá, Abraão? O que vai acontecer, era para você ter pego. O que vai acontecer é coisa grande, Abraão. Não é coisa pequena não. A Sarai olhou e disse assim: eu vou tentar ajudar Deus. Ela foi lá, pegou Agar, disse: vai lá, vai coabitar com meu esposo, porque tem uma promessa da descendência dele ser grande. Tudo aquilo que serve de antecipação vai trazer dano, vai trazer desespero. Sabe o que vai acontecer? O menino vai nascer e vai trazer contenda para dentro da casa. Não tente encurtar o propósito e o projeto de Deus na tua vida. Pastor, está demorando muito, é porque o que Deus vai fazer é grande. Pastor, estou chorando muito, é porque a exaltação vai ser grande sobre a tua vida. Como Deus é misericordioso, Ele faz promessa para Agar, para o menino, e manda para o deserto. Mas no tempo de Deus a promessa vai se cumprir na vida de Abraão. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que ainda tem promessa de Deus. Eu vim pregar para alguém que ainda tem promessa antiga de Deus na vida dele. E a palavra que eu trago para a tua vida hoje é: aguenta firme aí, porque o que há de vir virá, não tardará, e no final valerá a pena tudo o que passou. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele vai pegar aquilo que pediu ao Pai, e ele vai embora. Olha para o irmão que está do teu lado para me ajudar, e diga para ele assim: tudo aquilo que é fora do tempo de Deus te afasta de Deus. Oh meu Deus, você não pegou se não tinha dado glória. Aquilo que eu recebo no tempo de Deus não me afasta de Deus, mas aquilo que eu recebo fora do tempo de Deus me afasta de Deus. Não, você não pegou, senão você tinha dado glória. E melhor do que aquilo que Deus pode te dar é a presença de Deus sobre a tua vida. Oh meu Deus, a bênção não é maior do que o abençoador, gente. A promessa não é maior do que quem fez a promessa, gente. O milagre não é maior do que aquele que opera o milagre. A Bíblia diz que o Abraão pegou o menino, ficou tão empolgado que todo final de semana só queria saber do menino. Aí parece que Deus está olhando, está dizendo: Abraão, pega o menino, vai até o monte, sacrifica o menino, Abraão. O Abraão pega o menino, leva para o monte, prepara o altar, porque quem já teve intimidade com o altar nunca vai esquecer. Quem já teve intimidade com o altar sabe aquilo que o altar pode proporcionar. O Abraão está preparando o altar. Deus brada do céu e diz: não faça isso, porque eu já preparei o cordeiro Raçã. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou te dizer, é Deus dizendo: Abraão, eu nunca quis Isaac, Abraão. Eu queria era você de volta no altar. Eu queria era você de volta no propósito. Meu Deus do céu. Ele vai pegar o que tem e vai embora. Isso, ele vai pegar o que tem e vai embora. Porque aquilo que eu recebo fora do tempo, sem maturidade, vira vergonha na minha vida.
O menino vai embora, gasta tudo que tem, vai no fundo do poço, perde amigos, perde tudo, está arruinado. Só que tem algo que vai me chamar a atenção, é que no versículo de número 17, vai dizer assim: e caindo em si, Arabaia, Súria, e caindo em si disse: na casa do meu pai os trabalhadores têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. Olhe para cá, esse negócio vai mexer comigo, porque foi necessário ele sofrer para cair em si, foi necessário ele perder para cair em si, foi necessário ele ir no fundo do poço para cair em si. E o que é cair em si, pastor? Cair em si é deixar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Cair em si não é cair para fora, cair em si é cair para dentro. Tu sabe por que ele perde a herança? Porque ele estava olhando para as pessoas que estavam do lado de fora. O problema dele nunca foi dinheiro, porque dinheiro ele tinha na casa do pai. Então qual é o problema dele, pastor? É olhar para quem está fora da casa do pai e querer ser igual a quem está fora da casa do pai. Quando ele olha para fora, ele se afasta do pai. Mas quando ele olha para dentro, ele lembra do pai. Oh, não, só tem um irmão ali que está pegando. Era para você estar dando glória. Por que ele perde o dinheiro? Porque ele acha que ele é digno de receber. Ele acha que é direito dele. E a pior coisa que tem é a gente achar que tem direito a alguma coisa. Desculpa o que eu vou dizer, parece até forte, e parece até ser algo que vai mexer com o ego de alguém que está aqui, mas é uma verdade. A pior coisa que tem é alguém se achar digno demais para poder receber alguma coisa do Pai, quando na verdade nós vivemos no tempo da lei. Nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. O que é viver na lei, pastor? É receber aquilo que você merece. E o que é viver no tempo da graça? É receber aquilo que você não merece, porque a misericórdia é maior sobre a tua vida e sobre a tua casa. Não, só tem um irmão lá atrás que está pegando. Eu vou repetir. Quando ele achou que era digno demais, ele fez besteira. Quando ele achou que ele era digno demais, ele pediu o que não era para pedir, colocou a mão naquilo que não era para poder colocar, recebeu aquilo que não era para receber. E quando ele achou que ele não era digno, ele disse: levantar-me-ei, irei voltar para o meu pai, e eu vou dizer: pai, eu errei. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Parece que eu estou vendo no mundo espiritual o diabo olhando e dizendo: você jogou tudo fora, você tinha tudo para viver uma vida maravilhosa diante do Pai, você errou, você meteu os pés pelas mãos, agora já era. Mas parece que eu vejo no mundo espiritual Deus olhando e dizendo: volta, porque o teu lugar ainda te aguarda. O Deus de oportunidades está aqui nesse congresso. O Deus de restauração está aqui nesse lugar. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que o diabo está dizendo: já era. Você tinha tudo para dar certo, mas você errou. Você tinha tudo para dar certo, mas você falhou. Mas nessa noite eu vim como profeta de dizer: fica tranquilo, os anjos de Deus estão pelejando pela tua vida. Os anjos de Deus estão guerreando as tuas causas. Hoje tem livramento do céu para a tua casa. Quando ele recebe o que não era para receber, ele cai fora. Mas quando ele perde tudo, ele cai em si. Sabe o que eu aprendo nessa palavra aqui, reverendo? É que o problema nunca foi cair.
Eu vou repetir, eu sei que é duro, mas eu vou dizer. O problema nunca foi cair. E tem gente que está preocupado com quem está caindo. Está falando de quem está caindo. Está apontando quem está caindo. Um dia desse uma pessoa chegou todo feliz e disse: sabe quem caiu? Eu disse: eu quero saber quem Deus está levantando. Era para você ter dado glória. Oribaia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu vou liberar para alguém receber. O problema nunca foi cair. E eu vim aqui no ginásio Tênis Clube do Crato nessa noite, no Militantes Missionário, dizer que tem gente aqui que vai cair. Ô pastor, aí o senhor pegou pesado. Eu vou dizer, vai ter gente aqui que vai cair. O senhor está dizendo que eu vou desviar? Não, eu não estou dizendo que você vai cair no mundo, não. Eu não estou dizendo que você vai cair nas drogas, não. Eu não estou dizendo que você vai cair na mentira, não. Eu vim aqui nessa noite dizer para alguém que vai cair, mas você não vai cair fora, não. Você vai cair, vai ser para dentro. Você vai cair, vai ser para oração. Você vai cair para busca. Você vai cair para o jejum. Você vai cair para a promessa. Você vai cair para a consagração. E se o diabo pensou que ia tirar onda com a tua cara, com a tua casa, ia mexer em quem você ama, ia ficar por isso mesmo, ele vai ter que te ver como um crente cheio de Deus, dizendo: na minha casa não, na minha casa. Deixa eu ver quem vai cair para a oração. Deixa eu ver quem vai cair para a busca. Deixa eu ver quem vai cair para o propósito. Não é tempo de abrir mão. Se posiciona. O problema nunca foi cair. O problema é saber para onde vai cair. Enquanto tem gente que está sofrendo afronta e está caindo fora, tem gente que está sofrendo afronta e está caindo para a oração. Dá uma catucada nesse irmão que está do teu lado e diga: não é hora de desistir. Fala para ele: a tua casa depende de você de pé. Oh meu Deus, só tem uma irmã ali que está recebendo. A tua casa depende de você de pé. Oh meu Deus, quem está entendendo esse negócio aqui? Toda palavra de condenação contra a tua vida está sendo repreendida hoje no mundo espiritual. Toda palavra de derrota sobre a tua vida está sendo repreendida hoje no mundo espiritual. O diabo está olhando, está dizendo: não viveu o propósito e perdeu. E Deus está dizendo: cai em si que eu restauro. Cai em si que eu levanto. O problema não é cair, senhores. O problema é saber para onde eu vou cair. Eu vou cair para dentro. Se é para morrer, eu vou morrer lutando. Se é para apanhar, eu vou apanhar brigando. Não, deixa eu ver se tem alguém aqui que vai cair para dentro. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Há uma unção de Deus sobre esse lugar. Há uma unção restauradora do Espírito Santo sobre esse lugar. Este vai dizer que ele está arrebentado, não tem amigos, mas ele vai cair em si. Quando ele começa a olhar para dentro, pastor Micael, ele vai começar a valorizar aquilo que ele tinha e não valorizou. Ele vai começar a fazer uma introspectiva. Essa introspectiva vai trazer uma retrospectiva. Aí sabe o que ele vai dizer? Eu tinha tudo e não valorizei. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? É que vai ser necessário perder para valorizar. Mas eu vim pregar para alguém que não vai perder nada, porque o Espírito Santo já está dando direcionamento aqui nesse congresso. Oh meu Deus, você não pegou se não tinha dado glória. Eu vim pregar para alguém que não vai perder nada, porque enquanto você está aqui, o Espírito Santo está dando direcionamento para a tua vida. O Espírito Santo, eita papai, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Há uma batalha espiritual acontecendo aqui nessa noite. De um lado o diabo está dizendo: já era. Do outro lado o Espírito Santo está dizendo: eu estou contigo, campeão.
ainda há esperança para a árvore que foi. Era para você ter dado glória. Salmo de número 137. Quando estávamos assentados à beira dos rios da Babilônia, lembrávamos de Sião e chorávamos. As nossas harpas nós penduramos nos salgueiros da Babilônia. Quem é que está salmodiando? É quem um dia viveu as grandezas de Deus, mas por causa da rebeldia agora foi levado cativo para a Babilônia. Qual é o salmo? Nós lembrávamos de Sião e chorávamos. Só que lá no Salmo 126, Deus vai restaurar o cativo de Sião. Apesar de na ordem numérica o 126 vir antes do 137, na ordem cronológica dos acontecimentos, o que acontece no 126 é depois do que acontece no Salmo 127. No 137, no 137 eles estão dizendo: nós estávamos assentados, lembrávamos e chorávamos. E no 126, pastor, quando o Senhor nos levou de volta para Sião, na nossa boca o Senhor colocou um sorriso, nos nossos lábios Ele colocou um novo cântico. Pastor, melhora porque eu quero dar glória. No 137, no cativeiro, eles estão dizendo: nós estamos chorando. No 126, depois da restauração, eles estão dizendo: nós estamos sorrindo. No 137, nós lembrávamos. No 126, nós voltamos a sonhar. No 137, penduraram as harpas. No 126, voltaram a adorar de novo. No 137, zombavam deles dizendo: canta um cântico de Sião. No 126 diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. O tempo de restauração está chegando. O tempo de restauração está chegando. Uma sacudida nesse irmão para ver se ele ainda dá glória. Olha dentro do olho dele e diga: ainda há esperança. Ainda há esperança. E caindo em si lembrou. Eu já vou correr para o final aqui, vem comigo, me ajuda aqui. Ele vai dizer o seguinte: na casa do meu pai os servos têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. Quando ele faz uma introspectiva e uma retrospectiva, ele se levanta com uma atitude. Ele diz: levantar-me-ei. Não tem restauração sem atitude. Não tem restauração sem movimentação. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Sabe o que é isso aqui? Fazer o caminho de volta. Eu vim pregar para alguém que precisa fazer o caminho de volta aqui. Só está pregando para desviado? Não. Eu estou pregando para alguém que é crente, mas é necessário fazer o caminho de volta. Eu vim pregar para alguém que é crente, mas deixou a oração de lado. É necessário fazer o caminho de volta. Eu vim pregar para alguém que é crente, mas abandonou os projetos de Deus. Era para você ter dado glória. Fazer o caminho de volta é só para quem tem caráter. Pilantra não faz o caminho de volta, não. Fazer o caminho de volta é só para quem tem caráter. Fazer o caminho de volta é só para quem crê nos propósitos de Deus. Eu vim pregar para alguém que vai fazer o caminho de volta aqui. Eu vim pregar para alguém que o diabo está dizendo: já era. Mas enquanto ouve essa palavra, sabe que Deus ainda tem coisas maiores para realizar na tua vida. E nessa noite o céu está gritando para você ouvir: do jeito que tá, não dá para continuar. Ou você reage ou você morre.
Ou você reage ou vai ter perda na tua casa. Ou você reage ou vai ter vergonha na tua família. Ou você reage ou então tudo vai por água abaixo. Eu vim pregar para alguém que está arrebentado, mas ainda crê na promessa. Eu vim pregar para alguém que está ferido, mas ainda crê na promessa. Eu vim pregar para alguém que ainda crê que a última esperança é a que morre. Eu vim pregar para alguém que vai reagir. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu não vou chegar lá arrumando desculpa, não. Eu não vou chegar lá dizendo que eu fui embora por causa do meu irmão, não. Eu não vou chegar lá dizendo que eu fui embora por causa disso ou daquilo. Eu vou chegar lá e sou homem para dizer: pequei. Não, era para você ter dado glória. Pequei contra o céu e contra ti. Oh, meu Deus do céu, tem alguém aqui que está entendendo esse negócio. Aí olha o que ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu tenho humildade para reconhecer meu erro. E eu não estou chegando aqui por cima não, pai. Eu estou chegando aqui por baixo hoje. Eu não quero nem a posição de filho mais. Mas se o Senhor me tratar como um dos seus trabalhadores, o que está valendo para mim agora é estar de volta na tua presença. Oh, meu, só tem uma irmã lá atrás que está pegando. Quando ele acha que tem direito, ele vai embora. Mas quando ele vê que não tem direito nenhum, ele entende que a presença do Pai é muito melhor do que aquilo que o Pai pode proporcionar para ele. Oh, meu Deus, só tem uma irmã lá atrás que está pegando. Só que eu vou te dizer um negócio aqui para a gente já correr para o final. Os propósitos de Deus é sempre maior do que os nossos propósitos. Deus ainda tem surpresa para alguém que está aqui nesse ginásio. Deus ainda tem surpresa para alguém que está assistindo pela internet. A palavra de Deus para alguém aqui nessa reunião é: ainda não se acabou o que o céu tem para realizar na tua vida. E para mostrar para o diabo a misericórdia de Deus, aquilo que o Pai é capaz de fazer é muito maior do que aquilo que você desejou um dia. Não, só tem uma irmã ali que está pegando. Eu vou encerrar. Ele vai dizer assim: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou dizer para o Pai: eu pequei, Pai, eu errei. A única coisa que o Pai está precisando é de alguém que clame pela misericórdia dele. E se tem uma coisa que o Pai nunca vai abrir mão, é do clamor de um necessitado, irmão. Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você nem conhece. Deus só está precisando de alguém que nessa noite mergulhe. Deus só está precisando de alguém que nessa noite reaja. Deus só está precisando de alguém que grite para o mundo espiritual ouvir: estou ferido, mas eis-me aqui de novo. Oh, meu Pai, Deus só está precisando de alguém que grite e diga: faça de novo em mim, Pai. Orebaia, suricalabaia. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça do céu aqui. Enquanto você adora aqui, o céu te socorre nesse lugar. Enquanto você adora aqui, tem renovo espiritual para a tua vida nessa noite. De repente você está quebrado emocionalmente, mas o Espírito Santo te socorre aqui na noite desse dia.
Toda condenação contra a tua vida cai por terra agora no mundo espiritual. O Espírito Santo te pega, te levanta de novo e grita na tua alma para você ouvir: ainda tenho coisas grandes para operar na tua história. Eu vou me levantar, eu vou. E olha o projeto dele. Eu vou chegar até meu pai e eu vou dizer para ele: já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele vai trazer uma solução para o pai. Olha a solução que ele vai trazer para o pai: me trata como um dos seus trabalhadores. Ele se levanta e começa a fazer o caminho de volta. Eu não sei qual é o caminho de volta que você precisa fazer, mas eu vou bater na tecla mais uma vez: se tiver de fazer, faça enquanto é tempo. Eu vou chegar lá e vou dizer: não sou digno, me trata como um dos seus trabalhadores. Ele começa a caminhar, e quando ele chega perto da casa do pai, ele avista o pai de longe, corre e dá um abraço no pai. Quando ele dá um abraço no pai, olha o que ele vai dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que lá no capítulo anterior, ele diz assim: ó, não sou digno de ser chamado seu filho, ponto final de uma trajetória, vírgula, início de uma nova trajetória. Me trata como um dos seus trabalhadores. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu perdi o direito de ser filho, ponto, não tem mais jeito, mas ainda tem uma esperança. Me trata como um dos seus trabalhadores, ponto e vírgula. Só que quando ele chega para o pai, ele diz assim: ó, já não sou digno de ser chamado teu filho, a um ponto. Antes dele falar, me trata como um dos seus trabalhadores, o pai toma a palavra dele. Não deixa a história ser do jeito que ele imaginou que seria. Ele está dizendo: eu vou voltar para ser trabalhador. Aí o pai se levanta antes dele falar e vai chamar um dos trabalhadores e vai dizer: vai lá e pega a melhor veste. Por quê? Porque na mente dele, ele não tem mais direito. Na mente dele, ele perdeu o direito que tinha. E o pai agora está dizendo: o teu direito sempre esteve te aguardando. Era só necessário você fazer o caminho de volta. De repente o diabo está botando na tua mente que já era, e Deus te trouxe aqui para te dizer: grandes coisas o Senhor fará por nós. Que todo bloqueio espiritual da parte do inimigo da tua história seja repreendido agora. O pai vai chamar um dos trabalhadores e vai dizer: vai lá e pega a veste. Há quem diga que ele pegou uma roupa do irmão mais velho para dar para o filho mais novo. Só que eu vim aqui nessa noite dizer para você: Deus não precisa tirar nada de ninguém para te exaltar. Oh meu Deus, só tem uma irmã lá atrás que está pegando. Eu vou repetir: Deus não precisa tirar nada de ninguém para te exaltar, porque aquilo que é teu e ninguém vai tomar. Erebaia, Oricalabaia. Oh meu Deus, você não pegou, senão você tinha dado glória. Eu vou repetir: Deus não precisa tirar nada de ninguém para te exaltar. A exaltação de Deus não está no lugar de ninguém. Deus não troca pessoas de lugar. Deus prepara lugares especiais para pessoas especiais. Ninguém precisa cair para você subir. Ninguém precisa sair para você entrar. Aquilo que é teu e o inferno não pode impedir. Levanta essa mão para dar glória. Levanta, ai, 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 ai. Pega a veste. Pega
Pega a veste. O que é veste, pastor? É honra. Atitude errada trouxe desonra, mas o caminho de volta trouxe a honra de novo. A minha honra, a tua honra está estabelecida no caminho de volta. Coloca a veste nele. Coloca um anel de autoridade. Coloca sapatos, que é revestimento para uma caminhada maior. Dá uma catucada nesse irmão e diga para ele assim: você ainda vai muito mais longe do que imagina. E não, se tu não me ajudar, eu prego até meia-noite, só de raiva aqui. Vira para esse irmão e fala para ele assim: você vai muito mais longe do que você imagina. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está calçando os teus pés espirituais. Oh meu Deus, só tem uma irmã lá atrás que está pegando. É Elias debaixo do pé de zimbro, comendo pão e bebendo água. O anjo voltando e Deus dizendo: e aí, anjo, cumpriu a missão? Cumpri. Dei pão e dei água para ele. E ele voltou a dormir de novo. Então volta lá, dá mais pão e dá mais água, mas fala para ele comer e se levantar, porque longa é a caminhada dele. Você não veio aqui se alimentar no Militantes para continuar do mesmo jeito, não. Tudo que o diabo queria era que você não viesse aqui, porque enquanto você está aqui, ele te renova, ele te restaura, ele te levanta, ele derrama unção, derrama autoridade. E se o diabo pensou que tu ia ficar prostrado, parado, ele vai ter que ver você avançar. Avançar. Só quem vai avançar com Cristo aí, joga a mão direita, a mão esquerda, abre a boca para adorar. Coloca calçados nele. Alabaia, Súria. Aquilo que é teu é teu. E vai ter gente que vai ter que engolir o que achou a teu respeito. Eu não vim aqui fazer movimento não, sou pastor de igreja. Vai ter gente que vai ter que engolir o que achou a teu respeito. A palavra que prevalece na tua vida não é a palavra dos críticos de plantão. A palavra que prevalece na sua vida não é a palavra dos juízes de plantão. A palavra que prevalece na sua vida é a palavra da promessa que Deus fez sobre a tua casa. Alguém vai ter que engolir. A Bíblia diz que o irmão se levanta e reclama da misericórdia do Pai. Eu queria entrar nisso daqui, mas eu não vou entrar porque o tempo já não me permite. Olhe para cá. Só que eu gostaria que você entendesse somente uma coisa. O problema aqui, inicial, foi colocar a mão naquilo que não era para colocar. Jesus está liberando essa parábola para poder confrontar fariseus. Pessoas que dizem que são, mas não são nada. Pessoas que acham que é, mas não é nada. Pessoas que se sentem melhores do que outras pessoas, porque tem uma oratória bonita, uma eloquência, porque tem um conhecimento. Jesus está confrontando esse tipo de pessoa, e é por isso que ele vai liberar 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha que se perdeu fora. A segunda parábola é da dracma que se perdeu dentro. E a terceira parábola é do filho que se perdeu fora, mas é do filho que se perdeu dentro também. Porque o texto vai dizer que não foi só o filho que foi embora que pegou, não. O filho que ficou pegou também o que não era para pegar. Só que o filho que foi embora teve coragem de mostrar quem ele era. Mas o filho que ficou achou que estava passando batido. A gente pode passar batido no olhar de homens, mas do olhar de Deus ninguém vai ficar batido. Oh meu Deus, só tem uma irmã lá atrás que está pegando.
O Senhor é aquele que contempla a sinceridade do teu coração. Deixa falar quem quiser falar. Não é o início que vai mostrar quem você é, e não é o meio que vai mostrar quem você é. É o final que vai mostrar quem você é. Oh meu Deus, só teve uma irmã ali que pegou. Vou repetir para ver se você dá glória. Sabe o que acontece no final dessa parábola? O filho que ficou dentro o tempo todo achando que estava enganando o pai, ficou de fora no final da festa do final. E o filho que falhou e voltou e pediu misericórdia, foi aquele que participou da festa do final. Isso daqui aponta para as bodas do Cordeiro. Oh meu Deus, eu vim pregar para alguém nessa noite que ainda crê em salvação. Eu vim pregar para alguém nessa noite que ainda crê em vida eterna. Eu vim pregar para alguém nessa noite que ainda crê em santidade. Eu vim pregar para alguém nessa noite que quer ser abençoado, mas quer ver toda a casa ser salva pelo sangue do Cordeiro. Eu vim pregar para alguém nessa noite que quer viver uma exaltação nessa terra sim, e não tem problema nenhum nisso. Mas eu vim pregar para alguém que ainda crê no arrebatamento da igreja. O diabo está pensando que vai bloquear o projeto de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre teu marido, sobre a tua vida. Mas enquanto você está aqui nessa noite, há uma batalha espiritual acontecendo. Toda a condenação contra a tua casa cai por terra. O laço que se levantou de vergonha cai por terra. O sangue do Cordeiro guarda a tua casa. Toda a condenação contra a tua vida está caindo agora. Nessa noite a palavra de Deus para você é: se levanta, reage, 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 reage. Ainda há esperança. Fica de pé dando glória a Deus. Ainda há esperança. Libera adoração para Deus aqui nessa noite. Ainda há esperança. O Pai continua te aguardando. É noite de restauração espiritual. O teu ministério é propósito do céu. Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus escolhe pessoas específicas para o nome dele ser glorificado. Eu vim pregar para alguém que está debaixo de batalha espiritual. Eu vim pregar para alguém nessa noite que foi ferido na jornada. Eu vim pregar para alguém que está machucado aqui nesse lugar. Eu vim pregar para alguém que está sem esperança. Eu vim pregar para alguém que olha ao seu redor e não vê expectativas. Eu vim pregar para alguém nessa noite que está debaixo de acusações espirituais. Eu não vim pregar para desviado. Eu vim pregar para quem é filho aqui nessa noite. Eu vim pregar para alguém que de certa forma paralisou, mas que sabe que o Pai ainda tem coisas grandes para realizar na tua história. Eu não sei se você está sendo tocado pelo Espírito Santo, mas se nessa noite tem alguém aqui que precisa reagir em alguma área da vida, a hora é essa. Eu não sei qual é a área que você precisa reagir, mas há uma porta de esperança aberta para a tua vida aqui nessa noite. Há uma veste nova preparada para você. Agora o que me chama a atenção, e eu encerro agora, é que o Pai não mandou fazer uma veste. O Pai mandou pegar a que já estava pronta. Não, você não pegou. O Pai não mandou fazer uma veste. Haja vista que o tempo dele, minha bispa, era diferente do nosso tempo. Não era só ali na loja comprar uma roupa. Não, tinha que ser feita. Agora, se o Pai está dando a ordem instantânea, busca, é porque já está pronto. Então, se a veste já estava pronta, é porque o Pai já estava esperando. Só tem uma irmã ali que está pegando. Eu vou repetir. Se o Pai manda buscar o que já está pronto, é porque o Pai sabia que ia voltar. É porque o Pai sabia que ia ter uma reação da parte do filho.
Eu estou pregando aqui para filhos e filhas que precisam reagir. E a palavra que o Espírito Santo me impele a liberar aqui nesse altar, nesse momento é: a veste já está pronta, mas basta uma reação tua. Se tem alguém aqui que precisa reagir em alguma área da vida, que está paralisada, que está estagnada, a hora é essa. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. E já tem uma veste preparada do céu. Isso. Se tiver alguém para adorar, pode adorar, porque eu preciso orar. Vai vindo, vai vindo. Não deixe o teu adversário te paralisar. Se essa palavra entrou na tua alma, se você foi tocado por essa palavra e entende que é necessário reagir em algumas áreas da tua vida, sai do teu lugar e vem, porque eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu preciso liberar uma oração sobre a tua vida. Baseado nessa palavra, eu preciso liberar uma oração sobre a tua vida. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Enquanto você vem, as condenações caem por terra agora. Enquanto você vem, todo bloqueio espiritual cai por terra agora. Eu sei que às vezes nos deparamos em situações que parece que não vai ter solução, não vai ter jeito. Mas quando nós reagimos, o mundo espiritual se move a nosso favor. Não foi o pai que foi buscar ele, foi ele que teve que voltar. Não foi o pai que mandou alguém buscá-lo, mas foi ele que teve que reagir e voltar. E caindo em si, ele disse: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. É noite de cair, gente, mas é noite de cair para dentro. Eu sei que ainda tem alguém para vir, vem rápido, porque eu preciso orar por você. Oh Espírito Santo, eu te glorifico, Senhor. Oh Espírito Santo, pode adorar, eu te glorifico, Senhor. E a esperança para a árvore cortada novamente crescerá. É noite de reagir. Ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, vem ligado, ou vem se ligado. O céu morreu, ou sabem o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar. Se eu fosse você, eu reagia enquanto é tempo. Se eu fosse você, eu reagia enquanto é tempo. A água já está. A luta está travada e paralisado, você não consegue. Vai ser tão se levanta enquanto é tempo, que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Quem crê em restauração, libera um glória a Deus. Esperança. Quem crê em restauração, libera um glória a Deus. Cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. A tua casa está debaixo de uma promessa. A tua casa está debaixo de uma promessa. Eu vou liberar mais uma vez. A tua casa está debaixo de uma promessa. Ainda há esperança, tua alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água está presente e vai começar a regar, e vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. E eu punho a árvore cortada, glória. Mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Deixa eu orar por você.
Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar pela tua vida. Eu creio que essa palavra de reflexão vai te trazer alguns direcionamentos. Nós somos seres humanos, e como seres humanos, às vezes nos precipitamos. Às vezes, como seres humanos, tomamos atitudes que não éramos para tomar, ou deixamos de fazer aquilo que éramos para fazer. Mas o nosso Deus é Deus de oportunidades. O nosso Deus é Deus de misericórdia. E do mesmo jeito que aquele pai estava aguardando o filho e teve restauração para a vida dele, eu quero profetizar restauração sobre a tua vida aqui. Coloque a tua mão no coração. Apresenta a área da tua vida que você precisa reagir para retomar. Precisa reagir para poder avançar. Eu não sei o que te impedia de se posicionar, de reagir, de voltar a acreditar, de voltar a crer. Mas eu creio que nessa noite Deus tem renovo espiritual para a tua vida aqui nesse lugar. Apresente a Deus a tua causa. Ó Deus, eu quero te glorificar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo e qualquer tipo de mal. Te glorifico, ó Deus, enfraquecido sim, mas derrotado não. Te glorifico, ó Deus, porque às vezes estamos fora da rota, mas o Senhor é aquele que ainda nos dá oportunidade de retorno. Te glorifico, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que reagiram, que estão aqui diante desse altar e estão dizendo: faz de novo, Senhor. Estão dizendo: me dá mais uma oportunidade. Que o Senhor possa repreender todo tipo de bloqueio. Joga por terra toda palavra de acusação, toda palavra de derrota, tudo aquilo que veio para destruir essa vida, para paralisar. Que seja repreendido agora pelo poder que há no teu sangue e pelo poder que há no teu nome. Senhor, eu te peço que haja restauração em todas as áreas. Eu peço isso em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um abraço em pelo menos 5 pessoas e diga para ela: aquilo que é teu e ninguém vai tomar. Isso, abrace pelo menos 5 pessoas aí, glória a Deus. Volte para o seu lugar dando glória, volte para o seu lugar dando aleluia, porque Jesus é bom. Libera uma linda salva de palmas para Jesus aí. Quem recebeu de Deus aqui nessa noite, joga a mão direita para o alto, a esquerda também, abre a tua boca e dá a maior glória que você já deu aqui, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus honre a tua casa, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica Jesus Cristo. Militantes missionários vão avante, a serviço